Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Nem sempre toda terça, mas às terças. Eu sou o Euri Benevento e venho aqui bater aquele papo maroto, a gente falar um pouquinho, né, sobre coisas da vida e histórias, né? De vez em quando minha amiga Selena Fortuna também cola comigo, às vezes outros convidados também, mas é sempre um prazer muito grande e uma alegria estar aqui fazendo Terça Nobre, né? Depois de 5 anos, estamos na 8ª temporada, episódio número 2 da 8ª temporada, e com aquela contagem que eu fazia do começo, que eu falava o episódio da temporada, mas também o total, estamos no episódio número 201, então todas essas vezes de Terça Nobre, é sempre muito legal e pegar a história, né, do programa desde o começo, tudo que aconteceu de lá pra cá, lugares que eu gravei o podcast, dificuldades também pra gravar, às vezes sem câmera, às vezes computador ruim, às vezes microfone. E hoje tô aqui no Estúdio Pode Vir, né, que é sempre um prazer e é sempre muito legal falar do Estúdio Pode Vir, onde é essa casa que acolheu o Terça Nobre, né? Então você que gosta de podcast, você que tem vontade de ter um projeto audiovisual aí, segue lá, @Estúdio Pode Vir, e também tem o número do WhatsApp, manda mensagem lá, tira sua dúvida direitinho, consulta preço, horários, datas, tudo bacaninha, para você também começar a colocar em prática aí o seu projeto de podcast e outros projetos audiovisuais também. Segue lá, @Estúdio Pode Vir, fica tranquilo que ao longo do programa eu vou explicar melhor também como que funciona para você ter seu podcast aqui. E também agradecer o nosso grande Anderson. Ó, você sabe, Anderson, que a minha mãe gostou daquela frase, ela digas com quem tu Anderson, que eu direi quem tu és. A mãe gostou? A mãe gostou, cara. Foi o cara do Café com Bobagem que falou isso, né? E aí ficou legal essa frase. Agora a gente pode usar, Anderson. Digas com quem tu Anderson, que eu direi quem tu és. Então, aí a pessoa vai dizer que é gente boa. Gente boa, gente fina, né? Então é isso, tá? O Anderson tá pilotando a nave mãe aqui e fica com a gente pro nosso podcast acontecer. E é o seguinte, né? Agradecer a galera que assistiu aí o episódio da semana passada também, que foi o primeiro episódio da 8ª temporada com a Selena. Já veio logo no primeiro com a gente. E, né, semana passada a gente não teve episódio. E nesse episódio, que foi sobre as peças que a saudade prega na gente, né? Assim, e aí foi aquele tema de saudade, quando você sente saudade de um relacionamento, né? Um namoro, um casamento que terminou, e aí você sente saudade só da parte boa, né? Você não lembra das coisas complicadas, das coisas que fizeram você terminar aquele relacionamento, ou que culminaram no fim do relacionamento. Não você, especificamente, você que terminou. Mas acabou de alguma forma o relacionamento, né? E eu lembro, quando eu era mais novo assim, tinha uma namorada, né? E aí a gente terminou, e aí depois tinha um amigo que ficava falando assim: não, cara, você tem que lembrar só das coisas ruins, velho. Lembra do porquê que vocês brigaram, lembra por causa disso, por causa daquilo. Tipo, você ficar puxando as lembranças ruins, as memórias ruins de briga, pra você sentir raiva e não querer mais a pessoa. Olha que loucura, né? Mas tem gente que também usa essa técnica, né? Pra não ficar querendo voltar, né? Tem um vídeo, né? Que eu sempre cito esse vídeo aqui, né? Do Mário Lago, que ele fala, né? É do Mário Lago, cara? Eu sempre confundo. Mas, não, é do Rubem Alves, que até inclusive tem um livro dele que eu quero falar um pouquinho sobre esse livro hoje também. É uma entrevista, né, do Rubem Alves, que já faleceu, mas ele tava num lugar assim bonito, e ele falava: cara, se você amou muito um lugar, não volte, porque você não vai encontrar mais o que você teve lá. Então é isso, tipo, às vezes você sente vontade de voltar, ou sente saudade de um lugar, de uma pessoa, porque você tem saudade daquele tempo que você viveu ali, daquele tempo que você estava ali. Mas hoje, você já não é mais a mesma pessoa, a pessoa também já não é, já mudou, né? E as coisas mudam, o tempo modifica muita coisa, às vezes nem tudo, mas quando você volta, né, para um lugar pela saudade, pela nostalgia, às vezes você não vai encontrar aquilo que você teve ali, ou que você foi buscar. Tem até uma lista que a galera fez na internet, assim, falando, né,
se você já passou por essas coisas. Aí tem aquela lista de quem passou dos 30. Aí uma das coisas dessa lista é tipo assim, voltar a morar na casa dos pais, voltar pro emprego que você já passou, aí voltar pra namorada da adolescência. Tipo, tem uma lista de coisas que a pessoa que passou dos 30 e poucos fez. Né? Então, que é uma coisa meio que uma coisa natural, porque nessa fase, né, que você passa ali da fase dos 30, todo mundo fala da crise dos 30, né, uma crise de existência, e realmente eu acho que eu passei por essa, eu até falei aqui no podcast, eu tô com 36 anos, né, e eu acho que eu tive sim esse momento, assim, de uma crise perto dos 30 anos ali, um pouquinho antes dos 30, sabe, aquela coisa de questionar muita coisa, bater essa questão da crise de existência mesmo. Hoje eu tenho outros tipos de crise, mas eu acho que um pouquinho menos do que aquela dos 30. E realmente parece que vai chegando nessa fase e você começa a questionar umas coisas, você começa a desacreditar de muita coisa, você começa a já não ver tanto encanto, tanta graça em outras coisas e tal. E aí eu vi essa lista, né, eu fiquei dando risada, falei, caramba, e realmente tem várias coisas que a pessoa que passou dos 30 e poucos ali fazem igual, né? Porque sente uma saudade do tempo da adolescência. Eu mesmo já romantizei muito a minha adolescência. Aqui no programa mesmo, eu sempre uso esse tema da adolescência, eu gosto muito de voltar nele. Até alguns episódios que a Selena também participou, a gente falou sobre isso. Então, já romantizei muito a adolescência e também já levei, assim, broncas, né, de alguns amigos que às vezes a gente sentava e conversava e falava, cara, beleza, eu entendo essa saudade que você tem da sua adolescência, eu acho legal, também sinto saudade de algumas coisas, mas, cara, pensa no geral, olha assim como era aquela época, os perrengues que você passava, a situação não era tão fácil não, cara, a gente passou isso, passou aquilo, aí começa a listar as coisas e falar, cara, se você olhar bem, era ruim também, só que você tinha mais força, mais ânimo, que nem eu falei aqui no programa já, em outros episódios, que tipo assim, às vezes eu sinto saudade da coragem que eu tinha na minha adolescência. Na adolescência eu achava que eu era indestrutível, sabe? Tipo, nada vai me acontecer. Eu sou, nossa, eu enfrento todo mundo, eu não tenho medo de ninguém, eu não baixo a cabeça pra ninguém. Tipo, isso, sabe? Que você tem coragem, você acha que sabe tudo. A fase da adolescência também, que aí o começo da vida adulta ali, uns 20 e poucos anos também, 21 e tal. É complicado por isso, porque às vezes a gente acha que sabe tudo, né? A gente já aprendeu tudo, a gente sabe tudo, que nem eu falei, quando com 22 anos, 23, eu já morava sozinho e eu achava que eu já sabia tudo, que eu era um super adulto que resolvia minha vida sozinho, que eu já era um cara autossuficiente, e aí às vezes a gente vai percebendo que não. Hoje eu olho pra trás e em alguns pontos assim que eu acho que eu amadureci, eu olho e falo, nossa mano, por que eu tinha esse tipo de atitude, por que eu pensava assim, por que eu fazia isso? Então, porque naquela época eu acreditava que era aquilo assim, que tava certo. E é isso, o adolescente, né, em sua maioria, ele tem isso, ele tem essa força, né, essa juventude, essa coisa de não ter medo de nada, e também de achar que já sabe tudo. Então é muito difícil você falar para um adolescente, você tentar convencer ele de alguma coisa, você tentar mostrar para ele que ele tá errando em alguma coisa, porque na cabeça dele ele tá certo, ele sabe tudo já, ele já aprendeu tudo que tinha que aprender. Então é até ruim você lidar com esse tipo de pessoa. Também eu lembro quando eu estava dando aula de sonoplastia, né, aula de mesa de rádio, na época da rádio oficina, eu dei algumas aulas lá, eu dava aula de locução esportiva e também de sonoplastia, operação de mesa e tal. E aí tinha uns alunos muito novos, assim, recém-formados no ensino médio, sabe, 19, 18 anos, 20 e poucos anos, e com aquela cabeça, assim, de que, eu tô aqui só pelo diploma, já sei tudo, nem preciso aprender isso. Então era muito difícil você dar aula pra alguém assim, porque essa pessoa, ela não tá a fim de aprender. E muito menos de ouvir qualquer coisa que você tem pra dizer. Então você se sente muito perdido. Você fala, caramba, eu vou falar o que pra essa pessoa? Vou ensinar o que? Se essa pessoa não quer mais aprender nada. Então, essa fase da adolescência é uma fase de muita coragem, né? Você não tem medo de fazer as coisas. Aquele negócio de falar, duvido. Aí a pessoa vai lá e faz mesmo. Eu lembro quando eu era moleque, eu acho que eu até contei aqui também uma vez que a gente tinha as festas juninas da igreja. Eu trabalhava na Rádio Santana, que era uma rádio que era ligada à igreja católica, né? E aí tinha as festas juninas, aí tinha uma festa junina que eles falaram assim, tem que subir lá na torre da igreja pra amarrar a bandeirinha, pra poder ficar melhor, tal. Meu, o negócio era alto pra caramba, era uma escadinha velha de madeira, toda quebrada, e eu subia lá sem medo nenhum. Eu olhava pra baixo, galera, não sei o que, chamava.
E, mano, eu não tinha medo nenhum, não sentia medo de altura nenhuma. Hoje, se eu subir uma escada pequenininha, eu já fico olhando, puxa, Maria, já dá uma mini vertigem. Lá em casa eu tenho que subir numa escadinha pra poder estender roupa, porque o varal é um pouco alto, né? Que é aqueles varal de parede, assim, suspenso. Aí eu tenho que subir na escada, de repente eu tô lá estendendo roupa, dá uma tonturinha, assim, dá um negócio, caramba. Então, assim, hoje eu já não tenho mais essa coragem. Então, aí, voltando a essa questão da nostalgia, é essa. Então, assim, às vezes essa saudade que eu tenho da adolescência, essa romantização é por isso, porque eu vivi coisas legais, eu tinha muito mais coragem, eu não tinha medo, eu acho que eu tinha muito mais sonhos, né? Eu acreditava muito mais, eu ainda não tinha sido tão decepcionado pela vida, eu botava fé em muita coisa, e botava fé nas pessoas, e aí isso eu acho que me faz falta. E aí quando hoje eu olho, mas se eu olhar pelo lado ruim também, eu vou perceber que teve muita coisa ruim. Que foi uma adolescência difícil, foi uma escola muito difícil, né? O ensino médio também, todas aquelas coisas que a gente passa pela vida, assim, de picuinhas mesmo, de pessoas sendo filha da puta, de gente querendo fazer maldade mesmo. E na escola mesmo você já aprende, né? Que tem gente bem filha da puta e tá sentada do seu lado, né? Então é meio que ensinando você que lá no seu trabalho, futuramente, você também vai passar por isso. Num nível um pouquinho mais hard, às vezes com a pessoa mais infantilizada possível, né? Porque eu acho tão foda isso, cara. Não é etarismo, mas às vezes você vê umas pessoas mais velhas assim, trabalhando, né? Não é mesmo, de verdade, porque todo mundo vai envelhecer, né? Normal. Mas você, geralmente, quando você vê uma pessoa mais velha trabalhando com você, você acha que aquela pessoa é responsável, tem toda um jogo de cintura, tem experiência, não vai fazer. E às vezes é a pessoa fazendo picuinha, mas picuinha pior do que adolescente, pior do que ensino médio, pior do que ensino fundamental. Aí você fala, mano, essa pessoa aprendeu o quê? Chegou nessa idade ainda faz picuinha, faz bibibi, vai se esconder, fala merda, joga indiretinha, mano. É foda, porque você trabalha numa empresa e aí as pessoas elas não conseguem conversar assim, falando o que tá acontecendo, não, fala por trás ou então leva depois de outra maneira, mas não consegue sentar frente a frente e falar, olha, aconteceu isso, por que tá acontecendo isso, ó, eu falei tal coisa de você, você falou tudo. Não se resolve assim, resolve só na picuinha e muitas vezes a gente sai, né, pede demissão porque não aguenta a pressão, às vezes não aguenta ter que conviver com pessoas que estão te fazendo mal. E eu já saí de emprego por causa de gente mesmo. O pessoal, mas todo lugar vai ter. Eu sei que tem, mas eu já saí. Quando eu tive a oportunidade, eu saí e saí com o maior prazer da minha vida. Falei, putz, é isso mesmo. Mas nem sempre a gente pode fazer isso. Às vezes a gente precisa ter que aguentar, porque é isso. A vida, infelizmente, tem essa parte, né, de gente filha da puta e parece que ela tem o prazer de ser. Ela acorda cedo e fala, hoje eu vou ser filha da puta mais um dia da minha vida. E vai. Né? E é muito louco isso. Eu acho que a pessoa, ela ter esse prazer de causar quando não tem nada acontecendo é foda. Eu tive um chefe que era assim, que tava tudo bem, ele chegava, ele procurava pelo em ovo, sabe? Ele olhava assim, peraí, tá mó paz. Ah, achei. E aquele fio solto ali? Embaixo da cadeira ali, por que aquele fio tá solto? Sabe quando a pessoa procura uma situação que nem tem? É isso. Eu tive um chefe que era assim, então tem gente que tem esse prazer, sabe? Acorda e fala, não, eu vou ser só pelo prazer, sabe? Eu acho que é isso. Então, eu acho que tem essa questão, né? De você romantizar a saudade. Não, a saudade é um negócio muito louco, mas eu digo assim, você romantizar momentos, situações, que às vezes nem foi tão bom assim, mas é porque você sente falta, talvez você não teve mais, ou então às vezes as suas referências também são ruins, né? Se você teve vários relacionamentos ruins na vida, o pouco que você teve de bom, você vai lembrar, migalha, que a gente fala, às vezes você tá ali num relacionamento horrível, e aí você tem momentos, né, de prazer, momentos de alegria, mas você, de repente, se você lembrar o histórico, tipo, brigou o dia inteiro e ficou 2 horas bem, o resto do dia foi briga. Ah, ficou a semana inteira sem se ver, sem se falar, só meio chateado, aí chegou, ficou 2, 3 horinhas junto, foi cada um pra sua casa. E aí você lembra só desses poucos tempos, dessas migalhas, e aí às vezes você sente falta de uma coisa que nem existiu, né? Tipo assim,
Tem aquela música da Marília Mendonça, né? Que ela fala, que um trecho dela fala: me apaixonei pelo que eu inventei de você. Então, tipo assim, você sempre vai criar uma imagem, né? Você se apaixona por uma pessoa, aquela coisa do amor à primeira vista. Essa questão de amor à primeira vista é muito mais da questão tempinho de escola mesmo, né? Adolescência, ali que você vê uma pessoa, nossa, que legal, tal, gosta só de ver. Isso é muito na escola. Depois, quando você vem pra vida adulta, isso não acontece muito. Pode acontecer, se você bater o olho e falar, nossa, que bonito e tal. Mas aí você vai conhece, de repente já não é aquilo que você esperava. Então já não tem muito essa questão do amor à primeira vista. É mais raro, né? Mas aí, geralmente quando você conhece um pouquinho mais a pessoa, ou você vai continuar gostando, ou você fala, putz, nada a ver. Então eu acho que essa questão assim de você gostar de alguém sem conhecer, geralmente não vai dar muita coisa, porque quando você começar a conhecer que você vai entender realmente quem é aquela pessoa, né? Então a convivência, ela é uma coisa que mostra muito isso, né? Que mostra se realmente você quer ficar junto ou se não vai dar certo, né? Então eu acho que hoje tem muito essa questão também dos casamentos, né? Os casamentos que duram pouco, né? A pessoa casa, um casamento lindo, maravilhoso, aí dura pouco tempo. Você fala, mas caramba, como assim? Como é que durou pouco tempo? Porque talvez não teve, né? Não teve uma convivência tão grande antes de casar. E aí foi conviver de verdade depois que casou. E aí que entendeu quem era a pessoa e aí, putz, não era isso que eu queria. Então se casa e se separa com muita facilidade também. E tá tudo certo, né? Cada um com o seu pensamento. Eu não tô aqui pra criticar isso também, mas eu só tô falando que infelizmente, a gente vê muito isso, né? Mas assim, às vezes é isso. Eu acho que essa questão de você, assim, ficar mais tempo na treta e só pouco tempo na parte boa, mas aí quando você lembra, você só lembra dessas migalhas, você só lembra da parte boa, mas você não vê o todo. Eu acho que essa é a essência dessa questão da saudade de pregar peças. Que ela te prega essa peça, que você vai sentir falta de uma coisa que você não teve de verdade. Foi só um pensamento. Você criou aquilo na sua cabeça. Tipo assim, você achou, nossa, aquela menina é uma princesa, ela é maravilhosa, nossa. Sabe, você coloca ela num altar, é uma santa, ela nunca fez isso, ela nunca vai fazer isso comigo, ela nunca vai me trair, ela nunca isso, nunca aquilo. E aí, isso serve, né, pra mulher, com homem também, qualquer tipo de relacionamento, mas de você olhar aquela pessoa e colocar aquela pessoa no lugar da perfeição, que ninguém é. Ninguém de nós é perfeito. E assim, aquela expectativa que você criou em cima de mim, que eu não ia fazer isso pra você, que jamais faria isso, aí eu não faria, eu não sei o que lá. E às vezes eu nem sei dessa expectativa que você criou sobre mim. A pessoa não sabe da expectativa que eu criei em cima dela, de achar que ela ia resolver meus problemas, tipo, isso, sabe, agora, sabe, tipo, quando você tá numa situação complicada, tá, eu quero uma namorada e tal, quando eu tiver uma namorada, minhas coisas vai melhorar, mas, tipo assim, eu tô colocando toda a minha expectativa em cima de uma outra pessoa pra melhorar os meus problemas, né, então, tipo assim, é que nem eu já falei aqui também, sabe, quando você tá machucado, e aí você vai começar um relacionamento machucado, você vai sangrar em cima de outra pessoa. Então, se você, tipo, não tá bem ainda, e você vai trazer uma pessoa pra dentro do seu caos, porque você não resolveu, então, assim, tentando resolver o seu caos, você traz outra pessoa pra ajudar a resolver, e na verdade você vai piorar essa pessoa, e vai se piorar. Então, tipo, é um negócio muito louco. Então, tipo assim, como é que eu vou trazer uma pessoa pra dentro do meu caos se nem eu sei resolver meu caos? E aí eu tô criando essa expectativa em cima de alguém, e essa pessoa tá criando expectativa em cima de mim. Ah, não, ele jamais faria isso. Não, como jamais faria isso? Você tá dentro da cabeça dele, como é que você vai saber se ele jamais faria isso? Como uma pessoa vai achar isso de você? Como você vai achar isso de outra pessoa? Porque você criou isso, que nem na música, né? Me apaixonei pelo que eu inventei. Então eu inventei a perfeição, porque eu achei bonito, eu gostei, e agora eu acho que é perfeito, essa pessoa não vai fazer isso comigo. Pode fazer, e se fizer, aí é onde entra a decepção, e aí você vai ficar mal, e aí às vezes vai achar que é pessoal, mas será que não foi momentos que criou, né, na sua cabeça? E eu também vi um negócio também sobre ego ferido, né? Aí tipo assim, será que você tá sentindo saudade mesmo? Será que você gostava mesmo ou é um ego ferido da rejeição? Né? Porque quando você se sente rejeitado também é foda, né? E também aquela questão da conquista, né? Tipo assim, tem gente que também tem aquele objetivo da conquista. Então assim, enquanto tá
tá tentando conquistar, tá ali todo dia mandando mensagem e aí não sei o que, fazendo todos vários gestos legais e tal. E depois que conquista, perde muito o encanto. Tipo assim, agora já... Lógico que isso não é consciente, às vezes é inconsciente. Mas tipo assim, já conseguiu o que queria, então já não vai mais ligar mais. Já não vai mandar mensagem no outro dia. Já não vai mandar mensagem pra perguntar o que você tá fazendo. E aí hoje também tem essa questão, né? Se não mandar mensagem, eu também não mando. Tem os joguinhos, né? Os joguinhos. Então, eu já fiz um tema só sobre isso. Então tem essa coisa de, se não mandar mensagem pra mim, também não vou mandar. Aí, eu vi hoje isso no Instagram, assim, tipo assim, era um cara na foto, só que o cara tá com um vestido, né? Aí tá assim, eu tava esperando você mandar mensagem, como você não mandou, também não mandei. Aí a menina responde, donzelo, tipo, zoando ele porque ele não tem atitude, que é um homem frouxo, sem atitude. Mas é um negócio muito louco, porque assim, e é um tema chato também, inclusive, eu acho que até tem que debater um pouco mais sobre isso, um dia que a Selena vier a gente fala mais sobre isso. Tipo assim, fica uma coisa meio ruim, porque se você manda, você tá sendo chato, emocionado, se você manda toda hora. Aí se você não manda e você é donzela, um homem sem atitude porque você não mandou mensagem, então é difícil, o meio termo é complicado, né? Então, até, por exemplo, nesses aplicativos de relacionamento, né, que é o mais famoso, é o Tinder, mas existem outros também. Mas tem aquele negócio, tem gente que até coloca na bio assim, não me mande oi, não. Não me manda oi, tudo bem, não. Se mandar oi, tudo bem, eu vou te bloquear, não sei o que. Já chega falando tal coisa. Então, tipo assim, até o jeito de conversar, existe uma regrinha cagada, né? Vamos cagar uma regrinha aqui em cima disso. Então, assim, dependendo do jeito que você manda, você é um bobão, você não sabe conversar. Aí, se você não manda, você é frouxo, né? Tipo, você é um homem frouxo. Cara, por que o cara é frouxo só porque ele não mandou mensagem? Tipo, eu te mando mensagem, eu mando um bom dia pra você. 10 horas da manhã. A pessoa me responde 3 horas da tarde com muita má vontade, às vezes nem responde. Cara, eu juro por Deus, já contei aqui no programa, já teve gente que me deixou, tipo, um mês no vácuo. Eu vou ficar um mês mandando mensagem pra pessoa? Se eu mandei, a pessoa não respondeu, eu vou ficar oi, 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 oi. É a música da Avenida Brasil. Oi, oi, oi. Vou ficar, em falar nisso, vai ter, parece que vai ter Avenida Brasil 2, hein? Vai ter Carminha 2, até chamar o Xuxa Core pra falar disso. Imagina que louco. Avenida Brasil 2, vai ter, parece que a Carminha Tufão já confirmou, mas tem que ter mais coisa, Carminha Tufão, Leleco, mas vai ter mais ali, tem que chamar mais gente, não adianta só um pouquinho não, tem que trazer uma galera da velha guarda pra poder ficar legal a novela. Se for fazer cagada parte 2, não adianta. Mas é isso, ficar o Avenida Brasil, oi, 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 mandando mensagem por um mês, só pra não mostrar que eu não sou frouxo, só pra falar que eu não sou frouxo. Então, se eu te mandei mensagem, você tá me ignorando, eu vou continuar mandando mensagem pra quê? Entendeu? Que eu sempre falo daquela frase, onde não puderes amar, não se demore. Pô, se eu tô sendo rejeitado, cara, demorou. É um favor, então, tá bom, é isso. Tipo assim, se você, ao primeiro sinal de rejeição, faça um favor a si mesmo e se retire. Tá ligado? Tipo isso. Então, cara, por que, mano? Me explica isso. Me explica qual que é esse negócio. Tipo assim, se eu tô te mandando mensagem, já te chamei pra sair, tô demonstrando interesse, aí tá fazendo cu doce, aí eu vou ficar fazendo o quê? Vou continuar mandando mensagem só pra... ele insistiu, tá bom. Ele insistiu bastante, né? Ele insistiu o suficiente, tá bom, vou sair. É essa a mecânica, esse o jogo do negócio. Sabe, é muito louco isso. Então até a gente sai um pouco do tema, que eu nem falei, na verdade, o tema do programa, mas ainda é um gancho, um braço do que foi o programa da semana passada, que foi a saudade nos prega peças, né? E aí, eu quis fazer um tema um pouco diferente hoje. Então, primeiramente, eu tenho que girar o botão aleatório do Terça Nobre para falar do nosso tema de hoje. Eu quero falar sobre referências de músicas e livros, que eu sempre falo aqui no programa, que eu gosto de trazer, de falar. Semana passada eu trouxe o trecho de uma música do Djavan, né, que chama Vive, né, que eu achei muito legal. Aí o meu irmão Edilson também, um salve pra ele. Ele falou que pegou a música pra ouvir, falou, pô, essa música é legal pra caramba, eu fui ouvir também, achou da hora. E é louco por isso, né? Como é que pode, né? Uma música, se eu não me engano, eu agora não tô com ela aqui, mas se eu não me engano, acho que era 2012, 2013. Sabe, como é que a gente nunca ouviu essa música, cara? Que loucura. Quer dizer, né, acho que outras pessoas que são fãs também do Djavan, ainda falam, pô, você não ouviu, sei lá. Mas é que é tanta coisa hoje, né, cara? Você tem ali o YouTube, o Spotify, o Deezer, várias coisas pra você ouvir, várias plataformas. Toca música no rádio, e se você
entra em alguma série, tem um trecho de uma série que toca uma música. Então, assim, hoje é que nem série, filme. Você tem que escolher, sabe? Não existe aquelas séries que chegam pra todo mundo, pro grande público. Todo mundo assistiu tal série. Às vezes entra umas no hype, né? Tipo, que fica famosona e todo mundo vai assistir. Aí uns vão assistir até por curiosidade de tanto que estão falando sobre aquela série. Mas existem várias séries que tem gente que assiste e você nunca ouviu nem falar na série. Bandas, músicas. Então, assim, é muita informação, né? Por um lado é bom, porque aí você tem opção, não falta de série, de filme, de livro, de músicas. Mas eu fiquei pensando assim, pô, como é que eu nunca ouvi essa música? Ou também, talvez, na época que foi lançada eu não tenha prestado atenção. E também tem isso também, às vezes você tá com uma cabeça, que nem com 2013 eu tinha 24 anos, 23 anos. Então é a cabeça diferente de que eu tenho agora com 36. E eu sempre falei isso aqui no programa aqui. Com 31 eu pensava de um jeito, com 33 eu já pensava de outro, já mudei. Então, assim, a gente vai mudando, né? Tem uma época que a gente fica um tempão, assim, sendo a mesma pessoa, né? Parece que a nossa cabeça... É que nem eu falei, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, na época da faculdade, eu achava que eu já sabia tudo e já tinha aprendido tudo na vida. Cara, na verdade eu não tinha aprendido nada. Eu tava começando a aprender alguma coisa ali, talvez começando. E eu ainda tô aprendendo, tem um monte de coisa que eu bato cabeça ainda. E aí, tipo... A galera também gosta de criticar, né? Voltar um pouco aqui no sentido de jogador de futebol, né? Que eu também tenho um programa de futebol que chama Desiludidos Futebol Clube, lá na Astral TV toda segunda no YouTube e terça na TV, né? Então, procura lá Desiludidos Futebol Clube. E aí, às vezes a galera critica jogador assim, né? Tipo de... jogador irresponsável, jogador que fez besteira, não sei o quê. Aí você vai ver, o cara tem 28 anos, 25 anos... Até jogadores mais novos mesmo, tipo o Neymar com 18, 17, o moleque já era badaladaço, milionário, já todo mundo queria o cara, novela, fazia participação em novela, fazia participação em filme, desenho, até no Simpsons ele foi parar. Então, tipo assim, cara, aí as pessoas, você é muito imaturo. Cara, como é que você vai exigir maturidade de uma pessoa de 18 anos? Milionário. Tipo assim, uma coisa, já é difícil você ser maduro com 18 anos não tendo dinheiro. Aí você... Tendo muito dinheiro, tendo muito acesso, muita gente fazendo tudo pra você, ganhando tudo de mão beijada, não tendo que fazer nada. Então você imagina que difícil que deve ser também, tipo, não tô defendendo não, tá? Que jogadores fazem besteira. Tô falando no sentido de como deve ser difícil você conciliar tudo. E você entender e você não fazer besteira. Então, tipo isso, sabe? Que nem, como é que a gente pode exigir maturidade de um jogador de futebol que tem 30 e poucos anos, se com 30 e poucos anos a gente fez um monte de cagada. Teve uma época que eu me enrolei financeiramente, fiquei com o nome sujo, eu já morei em casas de aluguel que eram casas ruins, eu não conseguia sair daquela casa, eu já trabalhei em lugares horríveis, eu já fiz besteira no trabalho, assim, de cometer erros no trabalho e ser demitido. Então, tipo assim, como que eu posso exigir maturidade, às vezes, se nem eu, talvez, não fui maduro naquela idade, não sabia como agir, ou então tive atitudes que me levaram a consequências ruins, né? Então, é muito foda. E é um eterno aprendizado. Então, assim, hoje com 36, eu tenho uma cabeça muito diferente do que eu tinha com 22. E pode ser que daqui 2 anos eu tenha uma outra cabeça também. Então, quando eu comecei o podcast em 2020, já tô muito diferente do que eu era naquela época. Algumas coisas que eu vejo de episódios antigos, eu falo, putz, não deveria ter falado isso. Ou, por que eu falei isso? Ou, por que eu não insisti mais em tal assunto? Sabe? Então a gente vai mudando também, né? Não tem como a gente achar que vai ficar sempre com a mesma opinião e tá tudo certo, não é isso aí mesmo, acabou, não mudo mais. E você muda às vezes sem perceber mesmo. E esse tema, né, que eu trouxe hoje também, como eu falei, essa música do Djavan, e também na época da rádio, na Rádio Santana, que foi a primeira rádio. Toda vez que eu falo assim, na época da rádio, é como se eu só tivesse trabalhado naquela rádio. Eu trabalhei em várias outras, né? Eu trabalhei na Rádio Santana em Roseira, depois eu cheguei a fazer umas participações na Rádio Monumental em Aparecida, que era Monumental AM. E aí depois eu trabalhei 6 meses numa rádio chamava Brasil FM, lá em Araraquara. Depois eu voltei para São Paulo e aí eu trabalhei na Rádio Show, que era da Rádio Oficina. Na Rádio Oficina mesmo, depois Rádio Capital, aí depois lá na Mundial, e agora que é a Vibe Mundial. Então são várias rádios, mas quando eu falo na rádio, foi a primeira rádio que eu trabalhei, que foi a Rádio Santana. E lá, eu até já contei essa história aqui, mas é legal relembrar, porque assim,
Era uma rádio que tinha um segmento católico, né? Apesar de não ser uma rádio oficialmente católica, era uma rádio comunitária, mas ela era dirigida pela igreja católica. Então acabou virando uma rádio, né, de segmento católico ali. E o padre, ele tinha muito essa questão de não tocar músicas internacionais, ou então as músicas nacionais, ele gostava de prestar atenção na letra para ver se não falava muita besteira. Então tinha certas músicas que elas eram proibidas de tocar na rádio. Tipo o CD do Legião Urbana lá, tinha Faroeste Caboclo, que fala palavrão, tava lá arriscado, não tocar essa música. Aí tinha, por exemplo, ó, aquela do Leandro Leonardo lá, que tinha um CD que tinha o Compadre e Comadre lá, e não podia tocar essa música. Então tinha algumas músicas que você não podia tocar por causa da letra. E por causa disso eu comecei a prestar atenção muito nas letras das músicas. E que nem eu falei aqui, né, da música do Capital Inicial, né, daquele CD do Capital Inicial, que é chamado Rosas e Vinho Tinto, que tem várias músicas, que tem vários programas de motivação que usam trechos de músicas desse álbum. Aí tem aquela música que chama Incondicionalmente, que eu trouxe a letra dela aqui pro programa, que é uma música que, sabe, tem uma reflexão em cima dela. Algumas músicas do Los Hermanos que eu trouxe aqui também, né? Aquela música O Vencedor, é uma música muito louca, que você fala, caramba, que louco, eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Você pegar a letra da música e entender ela, sabe? E se identificar com alguns trechos, ou talvez com a música inteira. Então, isso é uma coisa que também me fez pensar muito, e eu trago muito como referências assim pro podcast, para conversar. Tem aquela música do Biquíni Cavadão, Janaína, que eu também já li aqui a letra dela, e é muito louco porque assim, essa música ela fala muito assim da gente trabalhar todo dia e não perceber as coisas assim acontecendo no seu dia a dia, sabe? Tipo, eu vou até pegar a letra dela aqui de novo, eu tô falando isso que eu tô olhando no celular, pra você que tá só ouvindo pelo Spotify. Inclusive, né, até falar pra galera que tá ouvindo pelo Spotify também, só ouvindo o programa, dá pra assistir pelo YouTube, youtube.com/euribenevento. E lembrar, porque eu sempre esqueço de falar também, Anderson, de pedir pra galera se inscrever no canal, youtube.com/euribenevento. Se inscreve no canal, gente, dá uma força, porque o que acontece? A gente tem que ter um objetivo de chegar a 1000 inscritos no programa, no canal, e a gente não consegue chegar nesse objetivo. E o programa tá há 5 anos no ar já, sabe? E surgem pessoas querendo vir como convidado, de novo essa semana, querendo vir como convidado no programa, mas nunca ouviu o programa tá 5 anos no ar. Será que já ouviu o programa inteiro? Ou um pouquinho? Não, né? Mas assim, se inscreve no canal, gente, dá uma forcinha pra gente lá, youtube.com/euribenevento. Se inscreve pra gente fazer o canal crescer. E essa música, que ela retrata muito o que é a vida do brasileiro, sabe? Lógico, outros países também sofrem com muita gente nos transportes coletivos, né, o dia a dia do trabalhador em comum, né? Tipo, não só brasileiro, eu falo brasileiro porque aqui é a nossa terra onde a gente vive, mas o dia a dia do trabalhador que corre atrás, porque assim, às vezes a gente tá naquela situação, passando uma raiva, um perrengue, e o nosso egoísmo, né, o ego, né, faz a gente pensar que é só a gente. Tipo, só eu que sofro, só eu que passo mal, só eu que tenho serviço pesado, só eu que trabalho muito e ganho pouco. Na verdade, não. Na verdade, é a realidade da maioria. São uns e outros que conseguem ter uma vida maravilhosa, que são herdeiros, ou que ficaram ricos criando o Mar Azul. O Mar Azul é uma coisa que, tipo assim, quando você pra pensar e você vê um Mar Azul, e você pensa assim, o que vem pela frente? Tipo o cara que inventou o celular, sabe? Tipo, ele olhar assim, mano, e se a gente tivesse um aparelhinho que a gente conseguisse falar com as pessoas sem fio e não sei o que? Tipo isso, sabe? Tipo assim, quem criou essas coisas maravilhosas? Caramba, que louco, o cara teve uma ideia de um fone sem fio. O cara teve uma ideia de uma bicicleta elétrica, sabe essas coisas? Então, tipo assim, você tem que pensar o que não existe ainda que você pode inventar, ou então o que você pode fazer pra ganhar dinheiro que ninguém fez ainda, que ideia que você pode ter pra... É isso, sabe? É o Mar Azul. Então a maioria das pessoas, elas não conseguem fazer isso porque não tem tempo, né? Elas precisam trabalhar, ganhar dinheiro pra pagar as contas, pra poder morar, pra poder comer, pra poder sobreviver, né? Então, muita gente vive e muito mais gente sobrevive. Você vive ou sobrevive? Então a maioria sobrevive, né? Porque trabalha, recebe, paga a conta, acabou, trabalha mais um pouco.
Tem gente que trabalha até quase morrer. Aposenta, fica pouco tempo aposentado, morre, porque trabalhou a vida inteira, tá arrebentado. Essa é a realidade da gente, né? Então, assim, são poucas pessoas que nasceram herdeiras, poucas que tiveram as ideias brilhantes e ficaram ricos, e não é choro, não, mas às vezes a gente pensa isso, tipo, caramba, só eu que sofro. E não é, cara, e eu sempre falo aqui no programa, se você pegar o metrô de manhã, eu falo metrô porque é São Paulo, mas se você tiver em outra cidade que você não tenha metrô, mas que tem ônibus, pega um ônibus de manhã, pega um ônibus 6 horas da manhã pra você ver, 6, 6 e meia, você vai ver um monte de gente. E o ônibus é lotado essa hora, porque assim, pô, só eu? Não, não é só você que acordou cedo. Não é só você que tomou chuva, não é só você que sofreu pra chegar no serviço hoje. Não é só você que a conta não fecha no final do mês, que né, o VR não dá pro mês inteiro, ou às vezes você nem tem VR, ou não é só você que tem que levar a marmita e a comida perde o gosto, aquela marmita cansada que você tem que levar. Então, tipo assim, é muita gente, mano, é muita gente. E essa música, ela retrata, sabe, ela retrata isso. E eu lembro quando eu escutava essa música, eu gostava tanto dessa melodia. Eu lembro que nessa época era aquela época que ainda não tinha, né, como você baixar a música. Então, eu lembro que era uma música que ela não tocava muito em rádio. Eu gostava muito da introdução dela. Aí eu falava, mano, essa música é muito louca, só que era difícil dela tocar. Porque sempre tocava Vento Ventania, mas Janaína era mais difícil tocar. Aí quando ela toca, não conseguia gravar, e não sei o que. Aí depois, mano, um belo dia, não sei como, foi parar um CD lá na rádio, que tinha, se eu não me engano, acho que era 7 Melhores da Jovem Pan. E tinha essa música, Janaína, e eu nem sabia que o nome da... Ó, ele falava, Janaína acorda todo dia. Eu não sabia que o nome da música era Janaína, as ideias. E aí eu falei, mano, essa música... Aí eu fui parando e anotando a letra dela, que eu gostava tanto. Eu tocava um trecho da música e anotava. Aí eu tocava mais um trecho e anotava. E fui anotando. E eu aprendi a cantar ela porque eu fui anotando frase por frase dela, pra não perder, porque, mano, não preciso muito dessa música e tal. Então aí depois, hoje você procura lá, você põe no Shazam, você já pega tudo, você baixa. Ninguém nem baixa a música mais, né? Você põe no Spotify ou qualquer tipo de aplicativo, você consegue ouvir, né? Então é muito diferente, mas eu lembro que eu pirei essa primeira vez. Mas aí depois de um... Eu não prestei atenção nisso, né? Na época eu não me identifiquei com isso, né? De uma vida cansada e diferente. E aí hoje, né? Hoje não, né? Mas mais velho, né? Anos depois disso, eu prestei atenção na letra de novo e falei, nossa, mano, olha essa música, o retrato, né, da galera, né? E aí, eu vou ler de novo aqui, eu já li um episódio, mas eu acho que vale a pena a gente ler, como tem vale a pena ver de novo, vale a pena ler de novo, né? E aí é a música Janaína, do Biquíni Cavadão, 1998. Aí ele começa assim, ó, Janaína acorda todo dia às 4h30, e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína é passageira. Passa as horas do seu dia em trens lotados, filas de supermercado, bancos e repartições, que repartem sua vida. Então assim, já começa assim, que ela acorda 4h30 da manhã e na hora que ela vai deitar parece que o dia só foi. Ela nem percebeu o dia passar. E você vê, ela fica a hora do seu dia no trem, lotado, banco, aí nas repartições, né, onde trabalha, que agora a gente já não pega tanta fila de banco, porque você paga pelos aplicativos, né? Mas quem nunca sofreu numa fila de banco, né? Pra resolver alguma coisa, né? E trens lotados, né? Quem nunca pegou um trem lotado? Quem nunca pegou um busão lotado, né? Aí ela fala assim, mas aí a música continua, né? Mas ela diz que apesar de tudo, ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz. Então quer dizer, aí continua, né? Que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Então, assim, é aquele otimismo, né? Aquele otimismo brasileiro. O bicho tá pegando, tá difícil, mas, mano, um dia vai dar certo. Eu tenho os meus sonhos, um dia eu chego lá. Então, é isso. A gente passa alimentando um sonho a vida inteira. E, às vezes, a gente não vai conseguir realizar. Eu tava conversando... Não sou sendo pessimista, não, gente. Só que é a realidade da maioria das pessoas, né? Tava conversando com meu amigo essa semana. A gente tava falando sobre... Um negócio de radialista, né? Que a gente é radialista e aí, tipo... Eu sou formado em rádio e TV e tal, aí a gente falando, pô, cara, quando que você percebeu que nem tudo que você sonha, se você ralar muito, você vai conseguir? Porque, tipo assim, não é vendido pra gente aquela coisa, tipo assim, não, se você quer uma coisa, corre atrás, que uma hora você consegue. Cara, nem sempre, velho. E eu não tô sendo pessimista, gente, tô sendo realista. Porque, assim, às vezes a gente
também, lógico, você tem que persistir, você tem que correr atrás daquilo que você sonha, tá tudo certo. Mas às vezes, cara, não é uma matemática exata, entendeu? Não é uma matemática certa. Tipo assim, se você ralou, fez tudo certinho, você vai conseguir. Às vezes você, mesmo fazendo tudo certinho, às vezes não vai chegar. Porque, infelizmente, cara, não é uma coisa exata. É o que eu tô falando. Tipo assim, isso é bom, isso é ruim. Bem e mal. Né? Tem o bem, tem o mal nos filmes, né? O bem contra o mal. Cara, quem tá fazendo bem, de repente, do nada vira. Quem tá fazendo mal para de ser mal. E às vezes uma pessoa que é mal pra você não é mal pra outra. Então, às vezes uma visão que eu tenho sobre uma pessoa... E eu acho que todo mundo tem aquela visão, aí chega uma outra pessoa e coloca a pessoa num pedestal e é um santo na terra. Então, assim, às vezes o que eu sou uma pessoa que é boa pra mim, ela é ruim pra outra pessoa. Então, tipo, é muito louco isso. E aí essa questão também, tipo assim, não, corre lá, faz tudo certinho que você vai conseguir. E às vezes não, às vezes você fazendo tudo certinho, você é o melhor que você pode no seu trabalho, aí você vai ver uma outra pessoa sendo promovida. E por sei lá que motivo, mas você não foi. A matemática exata era, você trabalhou, fez isso, beleza, vamos promover, não. Você trabalhou, você tá fazendo tudo certo, vamos aumentar o salário dele, não. Então tem certas coisas que, tipo assim, você começa a ter o choque de realidade, o pé no chão. Eu mesmo, um exemplo, né, na época do curso, né, de rádio e TV lá, eu achava que, tipo, quando eu terminasse o curso, eu ia trabalhar na Jovem Pan, no Pânico, que era o meu sonho da vida. Não, trabalhar na TV, na Globo, não sei o que. E aí você vai percebendo que existem muitas outras etapas para chegar. Não é só terminar o curso, tem a experiência, tem indicação, tem o nunca, tem o não consegue, né, Moisés? Então tem um monte de coisa, cara. Então E aí você começa a perceber, fala, putz. Assim como eu já falei, eu trabalhei também num lugar que era um chefe que ele matava os sonhos assim como se mata uma barata, sabe? Ele vai pisando nos sonhos. Tudo que você falava, ele ia te desanimando. Mas tem certas coisas que não vão acontecer. Ou você vai ter que ralar muito mais do que você imagina. Então precisa ter muito pé no chão. Infelizmente, lógico, é legal sonhar, é bom a gente pensar no melhor pra gente sempre, ter positividade, tudo, mas também precisa ter o pé no chão. Tem que ter o pé no chão, tem que entender, cara, que principalmente, né, em grandes cidades, assim, aquela selva de pedra que infelizmente as pessoas, elas estão ali vendo você como nada, você é simplesmente um número. Assim como eu vi um vídeo, eu acho que eu até falei sobre ele aqui, não sei se eu falei, mas é um vídeo assim que tá a galera do exército assim, enfileirada assim, aí um cara desmaia. Eu não sei nem se é no Brasil esse vídeo, mas assim, tá todo mundo lá em posição, né, sentido, né, pá, e aí o cara desmaia, velho. E aí os caras vai lá do lado, pega ele assim, né, pra ele não bater a cabeça. Quando ele vai desmaiar, segura ele, coloca ele de lado, filho, e o negócio continua, o evento continua. Tá todo mundo em pé e o cara desmaiou e ficou lá, caído. Então, tipo, se você não for trabalhar amanhã, mano, alguém vai fazer o que você faz. Mas eu sou muito bom no que eu faço. Puta, é só essa pessoa que sabe fazer. Mano, não. Alguém vai fazer. E mesmo que essa pessoa talvez não faça com tanta competência que você faz, mas vai fazer, mano. Então, tipo, vai continuar sem você. Isso que é foda. O mais foda é isso. Então, tipo assim, quando a gente tem esse choque de realidade, esse entendimento, né, de pôr o pé no chão e falar, mano, tem certas coisas que não vai dar, mano. E é isso. E aí eu acho que você começa a talvez ver com mais leveza algumas coisas e tirar um pouco essa pressão do preciso conseguir, tenho que conseguir, é isso, tipo, aquela loucura de ir pra cima de um objetivo, de um sonho, que às vezes você nem sabe, mano, às vezes até foi plantado, né, às vezes foi plantado na nossa cabeça, como tem os filmes que eles falam, né, o sonho americano, então, tipo assim, o sonho, né, o sonho da casa própria, como fala aqui no Brasil, quando falava naqueles programas e tal, então, tipo, é isso, sabe, tá, por que você tem que ter uma casa própria, um carro na garagem e isso, aquilo, sabe? Esse é o seu sonho mesmo? Ou então por que você tem que fazer tal coisa? É tipo quando a galera fala que vai viajar pra outro país e aí volta, né? E, putz, coisa legal. Você tem que fazer uma viagem assim. Você tem que mochilar por não sei aonde. Cara, mas às vezes não é o sonho da pessoa. Às vezes a pessoa sonha em guardar dinheiro e comprar um carro. Sonha em guardar dinheiro e ter uma própria casa. Sonha em guardar dinheiro e abrir seu próprio negócio. Tipo, é muito louco isso. Mas às vezes a gente sonho que nem é da gente. A gente sonha porque alguém falou, a gente quer alguma coisa porque a gente viu, e aí depois a gente nem sabe direito, sabe? É muito louco isso. Mas eu acho que o pé no chão é importante, sabe? Entender que tem certas coisas que
vão ser muito mais difíceis. Lógico, eu tô falando aqui da minha realidade, né? Que é uma realidade parecida com muita gente também que tá sempre aí na relação, trabalhando, trabalha de acorda cedo, né? Não tem vida, não consegue ter uma vida assim, curtição pra caramba, tem que trabalhar muito. Então é isso, é o caso da maioria dos brasileiros. Aí a música continua assim, né? Tem um momento que ela fala assim: já não imagina quantos anos tem. Já na iminência de outro aniversário, Janaína acorda todo dia às 4h30 e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Então quando ela fala essa parte do aniversário, né? Ela começa a parar de prestar atenção no aniversário dela. E quantas vezes isso aconteceu com você? E isso já aconteceu comigo, de esquecer o dia do seu próprio aniversário. Porque sua cabeça tá tão cheia, tem tanta coisa. E a vida tá tão corrida, tanta coisa pra fazer, isso, aquilo, e trabalho, e os problemas, e a gente não consegue lidar. E aí, putz, caramba, meu aniversário, esqueci. Aí você lembra que alguém te deu parabéns, ou simplesmente você já confundiu também a idade. Eu também já aconteceu. Quantos você tem? Eu? Sabe, sem brincadeira, esses dias eu falei que eu tinha 31 anos. Alguém perguntou pra mim, quantos você tem? 31. Aí eu falei, não, pera aí, 36. Ó, que loucura, eu errei em muito. Porque eu falei, sei lá por que eu respondi que eu tinha 31. Aí eu falei, não, pera. Aí na mesma hora, rapidamente eu lembrei. Mas eu falei, mano, que louco, por que eu pensei? Por que eu falei isso? Então, tipo, essa parte que ela fala, ela nem não imagina quantos anos tem. E o outro aniversário chegou. E quantas pessoas já perderam o tesão de comemorar o aniversário, a vontade de comemorar, porque faz uma festa, convida, as pessoas não vão. Aí depois você faz outra festa, tem briga. Aí faz uma festa, e aí alguma pessoa, ou nem faz festa, mas no dia do seu aniversário alguém te decepciona. Alguém faz isso com você, no dia do seu próprio aniversário você fala, caramba, mano, hoje é meu aniversário, a pessoa fez isso pra mim no meu aniversário. Como que ela teve coragem? Porque assim, o dia do aniversário pra mim sempre foi muito sagrado, cara. É um dia tão maravilhoso. Porque assim, é o único dia que uma pessoa que não é famosa... Porque, por exemplo, tipo o Neymar, vai. Como eu já falei do Neymar agora, há pouco fala de novo dele. O Neymar é um cara que, tipo assim, amem ou odeiem, é um cara que todo mundo conhece, né? Então você vai chegar num lugar, mano, a galera vai bajular o cara. E aí, não sei o que, manda mensagem. Então você não vai saber quem gosta, quem não gosta, todo mundo vai estar querendo tirar uma foto, vai querer bajular, vai dar atenção, não sei o que. E o dia do seu aniversário é o dia que eu acho que talvez seja o dia que você se sinta alguém assim, alguém notado, alguém famoso, alguém importante. Porque todo mundo te manda mensagem, todo mundo te faz um agrado diferente, faz alguma coisa legal pra você. Todo mundo assim, né? As pessoas à sua volta, na maioria dos casos, tá? Porque assim, hoje tudo você tem que explicar, né? Mas é um dia que você vai ser, que vai ter, vão pegar mais leve com você. Ninguém vai te esculachar, pô, aniversário do cara. Deixa, depois a gente vê isso. Sabe essa coisa? Sabe? E aí, tudo bem? Tem aquela bajulação e tal. Então acho que é o único dia, velho, que você que é uma pessoa normal, que não é famoso, que não é, né, conhecidão, não é milionário, sei lá, talvez, que vai ter essa bajulação, assim, e falar, nossa, mano, olha, eu sou importante, as pessoas gostam de mim, eu existo, que legal. Tipo isso. É o único dia, cara, que você tem, assim, que você tem carta branca, sabe? Aquele dia maravilhoso que você pode, nossa, que legal, meu dia, hoje é meu dia. E aí, tipo assim... E aí alguém consegue estragar seu dia, cara. Aí alguém vem e te fode no dia do seu aniversário. Faz uma maldade com você no dia do seu aniversário. Te prejudica no dia do seu aniversário. É filha da puta com você no dia do seu aniversário. Fala, pô, que sacanagem, cara. E pra mim sempre foi muito sagrado. Eu adorava o meu aniversário. Assim, eu falei, mano, que da hora, cara. Putz, eu ficava contando os dias, sabe? Eu contava os dias. Quando eu era criança, quando adolescente, eu contava os dias. Eu sabia quantos meses faltava. E todo ano, quando eu pegava o calendário no começo do ano, assim, eu sempre olhava que dia que ia cair meu aniversário. Que dia da semana, né? Então, tipo assim, esse ano meu aniversário vai cair numa quinta. Esse ano que vem meu aniversário vai cair numa... Eu sempre sabia, eu sabia daqui 5 anos. Meu aniversário em 2000 e tanto vai cair tal dia, tal dia da semana, vai cair numa terça. Tipo, sabe... Eu tinha tudo isso, mas aí as coisas vão acontecendo, né? O tempo vai passando, a gente vai começando a ter decepções, várias coisas. Aí você começa a ter raiva.
Eu, infelizmente, teve momentos que eu peguei raiva do meu aniversário, do meu dia de aniversário. Hoje, assim, eu já tô um pouquinho melhor, né? Já consigo lidar melhor com isso, já sinto vontade de fazer festa de novo, mas assim, ainda é aquela coisa meio pé atrás, sabe? Tipo, teve ano que eu cheguei e falei, gente, eu não quero festa. Não... Tipo assim, alguém perguntando alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, eu não quero fazer nada. Não tô afim de fazer nada, não quero comemorar, não quero mesmo. E não é, sabe, não é com doce, não é frescura, eu não tava com vontade mesmo. Então, tipo assim, por decepções que eu tive na vida. Então é muito louco. Pô, como é que alguém conseguiu tirar isso de mim, cara? Que sacanagem. Pô, é meu dia, cara. Como é que você me tirou o meu prazer de comemorar meu próprio dia? Sabe? Então é muito louco isso, né? E aí nessa parte ela fala isso. Tipo, ela já não sabe mais quantos anos que ela tem. E o aniversário pra ela é só mais um dia. Como pra muitas pessoas é assim. Que é só mais um dia. Como tem aquela música. E lá se vai mais um dia. E é isso, sabe? Tipo, é um negócio que é pesado, né? Então essa parte é muito, muito louco, né? De pensar que tem gente... Eu mesmo convivo com pessoas lá no trabalho mesmo que... Tô bebendo muita água hoje que minha garganta tá estranha. Mas lá no trabalho tem pessoas que não gostam de comemorar o aniversário. Que nem vai trabalhar. E nem tem o dia livre, não. Falta mesmo. Falta pra não ter parabéns. Tirou do Facebook. Não, eu também tirei do Facebook. Não gosta de comemorar. Não gosta nem que as pessoas parabenizem. Ó que loucura isso. Então assim, não foi só eu que passei por isso. Existem outras pessoas também que passam por isso. Sabe? Então... É um negócio assim muito louco, sabe? Então o trecho dessa música ele também traz um retrato do que muitas pessoas passam. Então essa música, cara, eu acho muito louco isso, porque ela fala da vida, é a Janaína, mas poderia ser qualquer pessoa, poderia ser o Euri, poderia ser o Anderson, tipo, que é uma pessoa que acorda cedo e vai dormir tarde e nem vê o dia passar, e ela tem a fé ainda de, não, um dia vai dar certo, mano. Se Deus quiser, um dia a gente vai ser feliz. Sabe, é muito louco isso, sabe? E não percebe o ano passando, e você fala, cara, é a vida da gente. Você se identifica, você se vê, eu me vejo dentro dessa história, sabe? É muito louco. E eu até queria fazer outras referências também, mas é que eu acabei me esticando muito aqui. Mas eu sempre gosto de falar de livros e tal, né? Essa semana, aí é até uma outra coisa. Essa semana que passou, infelizmente, eu perdi um primo muito querido, que eu já falei dele aqui no programa. Eu sabia que eu ia me emocionar se eu falasse, mas eu vou tentar. O nome dele era Hermes, né? O apelido dele era Bad. Era um primo, assim, muito querido mesmo. E a gente sempre conversou, e a gente tinha cada ideia, assim, a gente trocava ideia de tudo, né? E eu falei dele aqui no programa uma vez, que ele brincava, né, com a minha tia. Falou, vou comprar um chapéu pra você ir passear chateada no Leblon, igual a Regina Duarte, né? Que aí sempre ficou essa frase, brincadeira, chateada no Leblon. E aí, ele era um cara que ele era muito engraçado, assim, ele tipo, tinha o humor, assim, natural, sabe? Porque tem pessoas que tentam ser engraçadas, que forçam ser engraçadas, e tem gente que é engraçado natural, e era dele, ele era um cara que ele era um artista mesmo. Apesar dele não trabalhar, né, com isso, mas ele era formado em artes cênicas, e ele realmente era um artista, e ele eu acho que foi uma pessoa que teve muitos sonhos e também não conseguiu realizar, até nessa questão da arte mesmo. Acho que ele era um cara que, se ele tivesse tido oportunidade na TV, em filmes, ele ia arrebentar, sabe? Ele ia fazer muita coisa legal, porque ele tinha uma cabeça muito boa, ele tinha uma criatividade sensacional. E infelizmente ele faleceu, e, né, eu não tive a oportunidade de conversar. Fazia tempo que a gente não se via, sei lá, acho que fazia um ano que eu não via pessoalmente. A gente conversava por WhatsApp às vezes. Tivemos aí bons encontros, assim, muito engraçados e também reflexivos, de bate-papo. Apesar da gente ser primo, a gente também era muito amigo, né? Porque a gente sempre teve muitas confidências. Ele sempre foi um cara muito bacana comigo também. Então é uma perda muito triste, porque era um cara que levava alegria mesmo onde ele ia, sabe? Isso que é foda, porque às vezes você vê umas pessoas tão filha da puta na Terra, né? E tipo, como fala aquela coisa do vaso ruim não quebra, né? A pessoa, e nem só questão de ser vaso ruim, mas a pessoa é ruim e faz maldade, as pessoas sabem que ela faz maldade, e não acontece nada com aquela pessoa. Nada.
E uma pessoa que faz o bem, que é de boa, que não... Como diz a música do Chorão, né? O homem quando tá em paz não quer guerra com ninguém. É um cara que não queria guerra com ninguém, que fazia as coisas dele de boa, mexia com ninguém, tava ali sossegado e infelizmente a vida leva, né? E como tem aquela música do Legião, né? Que é Love in the Afternoon, que ele fala: é tão estranho, os bons morrem jovens, assim parece ser, quando me lembro de você, que acabou indo embora cedo demais. E é isso, tipo, uma pessoa tão da hora vai embora antes, né? Que parecia que tinha uma vida, assim. Quem conhecia falava: mano, esse cara é muito apaixonado pela vida. Caramba, que da hora, que legal ser amigo dele, que da hora ver ele curtindo. Tem gente que é assim, cara, você vê, você se contagia com a alegria da pessoa, assim, você fica perto e fala: mano, caralho, que da hora, cara, eu quero muito ser amigo dele, eu quero estar perto. É muito louco isso, então é uma pena, né, que ele se foi e fica a saudade, porque ele foi um cara muito legal. Teve uma passagem da hora aqui na Terra, onde ele estiver, que, né, se ele puder ouvir, que receba meu abraço, e deixou muita saudade aqui. Foi uma pena mesmo essa partida. E sobre partidas, né, eu lembro uma vez que eu li um livro que chama Violetas na Janela, que é um livro que fala, né, de uma menina que morreu nova também. Ela teve uma doença e ela morreu muito cedo, né, e ninguém queria que ela morresse, ela era muito novinha e tal, sofreu pra caramba pra fazer o desencarne, né, assim, eu tô falando na linguagem, talvez tentando entender, mas assim, as pessoas que não são, né, da religião espírita, que não acreditam ou não gostam, então, respeito, mas eu tô falando que esse livro ele é uma temática espírita, né, então, por isso que eu tô falando desse jeito, mas eu também não entendo tanto assim, né, eu li algumas coisas, mas tem muita coisa que eu também não sei, eu tenho lido pra tentar aprender também. E esse livro do Violetas na Janela é isso, né? É uma menina que morreu nova e que nem ela entendeu a partida dela direito. Então é contando a história de como ela se encontrou depois que ela morreu, né? A vida após a morte que ela teve, e ela foi contando como que foi quando ela chegou lá, né? E aí as coisas que ela teve que aprender, coisas que ela achava que pensava de um jeito na Terra, teve que aprender de outro lá. Então eu acho que esse livro ele é muito interessante pra gente aprender. E aí também vai pela crença, né? Se a pessoa acredita em vida após a morte, tem interesse em ler, legal. Agora, se a pessoa não acredita, tá tudo certo também. Aí talvez o livro não faça sentido pra você, se você não acredita. Então aí tem que ver mesmo se acredita ou não. Respeito todas as crenças, religiões, não tô desmerecendo nenhuma aqui, tá? Só tô falando que eu li esse livro e eu achei muito, muito bacana. E é um livro também que não desrespeita a religião nenhuma, não fala mal de nada, é só explicando mesmo, né, como que foi a passagem dela. E aí ela vai contando umas coisas tão interessantes, aprendizados que a gente tem, e às vezes a gente se desprender de coisas que a gente se apega aqui na Terra, assim, com umas coisas tão bestas, tão pequenas, que aí depois quando você perde, você fala: caramba, mano. Tipo assim, um amigo que você não fala há muito tempo, ou então até um parente que você se desentendeu, e às vezes é uma coisa tão pequenininha e você nunca mais conversou com aquela pessoa. Eu sei que cada família tem seus problemas aí, amigos também, mas assim, às vezes a gente deixa de ver pessoas, deixa de encontrar com pessoas, deixa de falar, às vezes não é nem por nada, nem parou de falar, não tá brigado ou nada, mas tipo assim, que nem eu falei, pô, fazia, sei lá, mais de um ano que eu não via meu primo. Acho que talvez fosse. Acho que a última vez que eu encontrei com ele foi até por acaso. A gente se encontrou na Paulista. Eu tava saindo do trabalho, ele tava indo pra outro lugar. Se encontrou: pô, e aí, primo? Pô, legal, conversamos, sei lá, 5 minutos. Ô, vamos marcar, vamos. E ficou nisso. A gente morava na mesma cidade, não tão longe. E quantos finais de semana passaram, quantos feriados, quantos aniversários. E só mensagem: ô, feliz aniversário, feliz Natal. E não se via, cara. E não tinha briga nenhuma, simplesmente ele tava vivendo a vida dele, eu tava vivendo a minha, e a correria, né, do dia a dia não permitia. Porque a gente também não parou para prestar atenção nisso. Então a gente perde, né, pessoas às vezes, e a gente sente vontade: pô, caramba, eu queria ter aproveitado mais, como diz aquela música do Titãs, né? Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Então, às vezes, você tem um probleminha tão pequenininho e você fica tão... Cara, é só um problema.
que todo mundo tem. Então, tipo, ó, beleza, dá pra resolver? Dá, não dá, mano. Próximo, vamos ver TV, vamos comer um lancho, vamos sair, vamos andar de bike. Pô, esses dias eu vi minha bike vir lá, eu falei, pô, queria arrumar minha bike, dar um rolê. Nosso amigo Anderson anda de bike direto, sabe? Respira, pô. Respira, velho. Respira, sente o ar bater na cara. E a gente não faz isso, cara. A gente só vive, assim, tipo, no automático, como no filme Clique, que eu sempre falo aqui. E a gente não prestou atenção, cara. A gente deixou passar. Né? E nesse livro tem um momento que ela fala, né? O nome do livro, né? Violetas na Janela. A conexão que ela tinha com a mãe dela que ficou, né? Que ela morreu e a mãe dela continuou aqui. E ela via a mãe dela através das violetas na janela da mãe dela. A mãe dela tinha um vaso com as violetas lá. E através dessa conexão das flores, ela via a mãe dela por ali. Tipo, é um livro muito bom. Pra quem quiser ler, vale a pena. Acho que a galera que escuta aqui também deve ter lido também. Mas assim, quando a gente perde alguém, né? Esse livro, ele abre um pouco a cabeça no sentido de entender que é, né, a passagem, né, do outro lado também faz parte. Às vezes o aprendizado também vai ajudar você a ter um pouquinho mais de entendimento e não sofrer tanto com a partida de alguém, né? Então, quando eu li esse livro, eu entendi um pouquinho melhor isso. Mas é difícil, né? Não dá pra gente falar, não sofre, não. Quando morre alguém, a gente vai... É muito difícil lidar com isso mesmo, não é simples, não, né? Mas às vezes a gente lendo algumas coisas, talvez a gente abre um pouco mais a cabeça e também dá mais valor pra agora também. Tipo, é o agora. E é o que a gente fala, cara. A única coisa que você tem é o agora, é o presente. Você não tem mais nada, você não tem o passado, você não tem o futuro. Tudo que você pode planejar, amanhã pode dar tudo errado. Pode. Não é pessimismo, não é pessimismo. É aquela velha frase clichê, você não sabe o dia de amanhã, não sabe mesmo. Você não tem controle sobre nada, não tem, cara. E a gente tem essa bendita mania de achar que, não, dia tal, ó, daqui 20 dias é isso. Cara, e às vezes não. É importante você planejar, você ter todo um entendimento, um direcionamento. Mas você fica preso a isso que não é. Você acha que só aquilo, sabe? Que não, a vida é só isso, mano, não é só isso, cara. E, tipo, fazer aquilo te matutar. É que nem eu falei semana passada, tipo assim, como é que alguém pode me irritar dentro do meu aparelho que eu comprei com o meu dinheiro e eu paguei? Não, mano, não pode te irritar. Ah, tá meu celular aqui, ele tá bloqueado, demorou, tela pra baixo, eu não vou ver se chegou mensagem. Ah, mas eu preciso falar com você. Cara, agora você não vai conseguir falar comigo, porque agora eu tô ocupado. É isso, tipo, mas aí ficar remoendo. É isso, a gente remói coisa besta. Remói uma mensagem que não chega. Mandei, não respondeu. Eu preciso lacrar, eu preciso ganhar essa competição que eu comecei lá no grupo, que eu afrontei, aí agora eu preciso ver o que essa pessoa respondeu. Aí você pega o áudio. Sabe, cara, que saco, velho. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Tipo, um amigo meu ainda falou pra mim, mano, cara, você vai infartar, velho. Palmeiras precisa de você aí pra final, aí, aguenta mais um pouquinho. Tipo isso, sabe? Você vai infartar por besteira, infarta por coisa maior, então, tipo, é muito louco isso, né? Mas eu queria fazer um programa hoje sobre referências, né? Trazer letras e livros que eu gosto, que eu li e queria recomendar. Não deu pra fazer inteiro assim, mas eu vou começar a fazer de novo a parte do Dicas, que era trazer um livro, um tema, falar, lê esse livro aqui, falar um pouquinho sobre ele e recomendar a leitura de livro, de filme e séries. Também eu não sou muito de acompanhar a série, não que eu não goste, é que realmente falta tempo também, mas eu assisto mais filmes do que série. Eu gosto de série também, mas eu acompanho mais filmes. Então eu vou ter mais filme pra te falar do que série. Série eu tenho poucas, mas filme eu vou ter mais. Então a gente vai conversando aqui também. E agora, girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vamos falar do nosso querido Estúdio Pode Vir. Eu estou sem meu boné personalizei hoje, mas semana que vem ele volta. Sem tio Chicote. O Chicote também deu uma folguinha, né? Porque semaninha aí de feriado prolongado que passou, né? Aí o tio Chicória não veio também. Mas é o seguinte, pra você que tá ouvindo pelo Spotify, eu vou explicar porque no YouTube tem imagem. Então pra você que tá ouvindo pelo Spotify, presta atenção, pra você que tá no YouTube também dá uma olhadinha aqui nesse nosso cenário,
que é o Estúdio Pode Vir, a estrutura do Estúdio Pode Vir, para você que quer fazer o seu projeto audiovisual, você que quer fazer seu podcast. Chegou a grande hora, chegou o grande momento. Segue lá, @Estúdio Pode Vir, e você vai ter todas as informações possíveis para você fazer seu projeto. Por que eu falo projeto audiovisual? Porque não é só o podcast. De repente você quer fazer ali aulas, você quer gravar aulas dos seus cursos, você quer também fazer ali de repente um talk show separado aqui do estúdio, estilo aquela época do Jô, com um sofazinho, dá pra fazer também. Quer fazer algum evento fora, você quer cobrir algum evento ali, dá pra fazer também. Eu quero fazer uma ação na Paulista e filmar e gravar, dá pra fazer também. É só questão de conversar, combinar direitinho, que aí a galera vai fazer um projeto pra você e explicar como que faz pra esse projeto audiovisual acontecer. Então, segue lá, @Estúdio Pode Vir. Não é só a questão do podcast, tem outros projetos que você pode realizar também. E aí é o seguinte: a localização maravilhosa do ladinho do metrô Paraíso, você desce na estação Paraíso da linha azul em São Paulo, atravessa a rua, já é o prédio do Estúdio Pode Vir. Se vier de carro, tem estacionamento aqui certinho, com seguro, tudo bonitinho. Se vier de Uber também é fácil para descer. Para trazer convidados é maravilhoso, de repente você apresentando, mais 3 com você aqui na mesa, quer trazer banda, violão, dá para fazer. Então é o seguinte, tem uma estrutura prontinha para o seu podcast acontecer, para o seu projeto acontecer. @Estúdio Pode Vir, tá bom? Tem o telefone embaixo também, manda uma mensagem lá. E sem contar o atendimento também, né? Que aqui realmente você vai ser bem atendido, vai ser bem recebido. Nosso querido Anderson também, uma das pessoas que também faz parte da equipe, que sempre cuida com muito carinho de todos os programas aqui da casa, tá bom? Segue lá, @Estúdio Pode Vir. E agora também falando do nosso parceiraço aqui do programa Story AEC, que chegou aquele momento também de você comprar presentes, né? Natal chegando, então você vai dar presente pra sobrinho, pra sobrinha, pra filho, pra irmão, pra todo mundo, namorado, namorada, marido, mulher, tá tudo lá. Segue lá, @Story AEC, já vai vendo certinho que presente você vai comprar, porque é o seguinte: Santa Efigênia, 25, você sabe que é correria pra ir buscar. Hoje, shopping, na verdade, hoje é correria pra você ir, então é mais fácil você já reservar, comprar pela internet. Segue lá, História IC, e vê lá acessórios, relógios, smartwatch, fone, camisa de time, boné, óculos, várias coisas legais. @História IC, segue lá, nosso parceiraço do Terça Nobre. Então, nesse programa de hoje a gente conversou um pouquinho, né, sobre... A gente fez um parte 2 aí praticamente as saudades, né, as peças que a saudade prega, e também de dificuldades de relacionamentos e trabalho, e também um pouquinho sobre referências de músicas e livros que eu gosto muito de fazer. E eu gostaria muito de agradecer a galera que vem até o final do episódio com a gente, você que ouve aí pelo Spotify, por outras plataformas de áudio, você que assiste pelo YouTube, meu muito obrigado também, obrigado a todos, né? Depois até vai lá nos comentários do YouTube e conta pra mim por onde que você acompanha o Terça Nobre, né? Se é pelo YouTube, se é por outra plataforma de áudio, por onde que você gosta de ouvir ou assistir o Terça Nobre. Aproveita também, já se inscreve no canal, bora chegar a 1000 inscritos aí, que é o grande objetivo, né, desde o começo. E o tio Chicória acho que volta semana que vem, se Deus quiser. Vamos ver se a Selena vem também. Estamos chegando perto do final do ano aí. Na verdade já estamos no final do ano, né? Porque novembro tá acabando. Já é dezembro. E aí, né? Vamos ver como é que vai ser. Obrigado ao Anderson pilotando a nave mãe. Obrigado aos fiéis escudeiros. Obrigado pra minha mãe, Dona Tânia. Beijão. Mãe, obrigado por sempre acompanhar o Terça Nobre. Esse episódio eu gostaria de dedicar aí ao meu primo Hermes, né? Um grande bade, figuraça, que foi um apaixonado pela vida. Um beijão. Gostaria de dedicar esse programa a ele. Um beijo pra minha tia Dilma, né, que tá passando por esse momento tão difícil. Tia, um beijão e assim que der eu vou aí te ver, tá bom? Gente, fica com Deus. Terça Nobre volta semana que vem. Valeu, galera, tamo junto. Terça Nobre.